gente segue ou escuta algum profissional. Se escuta falar especificamente de alguns dos nutrientes que a gente vai abordar, mas não se fala no sentido geral desse nutriente que a gente vai abordar hoje, que são os sais minerais. O que vocês já ouviram falar sobre sais minerais? Ou nunca ouviram falar nada? Ninguém ouviu falar nada? Só nas propagandas aí, imprimir vitaminas e sais minerais, só isso. O que é, o que faz, como faz, ninguém nunca ouviu falar nada. Depois, quando eu falar o nome dos que fazem parte, né, dos nutrientes que fazem parte, vocês vão lembrar de alguns que a mídia aborda bastante, quer vender como suplementação, etc. e tal. E o que esse nutriente, sais minerais, teria a ver com diabetes mellitus? Será que tem alguma correlação ou não tem nenhuma correlação? Por que o senhor acha que perde muitos sais minerais? Por que o próprio organismo elimina? Mas ele elimina quando a gente não tem diabetes também ou só quando a gente tem diabetes? Não, só quando tem diabetes é maior, né? Por quê? Por causa da diabetes. O que tem diabetes que faz com que haja uma perda maior, segundo a sua concepção, de sais minerais? Essa aqui é a doença que influencia na perda, né? A gente vai ver isso. Pouco tempo atrás, eu estava eliminando muito sais minerais, não isso. Algum específico ou vários? Vários. Né? E o que o senhor sentia? Eu senti a fraqueza, né? Exatamente. Então hoje a gente vai tentar entender o que esses nutrientes têm a ver com diabetes e o que são esses nutrientes. Inicialmente a gente vai falar o que são os sais minerais. Que nutrientes são esses? Quando a gente fala da definição de sais minerais, a gente tem que olhar a nossa pirâmide alimentar. Porque os sais minerais, eles estão dentro de grupos da pirâmide alimentar. Mas de todos os grupos ou de um grupo especificamente? Um pouquinho em cada. Não é um pouquinho em cada. Quando a gente fala que um alimento é fonte de um dado nutriente, é porque aquele alimento tem uma quantidade maior daquele dado nutriente. Não que os outros alimentos possam não ter esse nutriente. Eles podem não ter, mas eles podem ter em pequena escala, em pequenas quantidades. E aí a gente diz que esse nutriente, esse alimento, ele não é fonte, ou ele é fonte. Ele é fonte quando tem em grande quantidade, ele não é fonte quando tem pouca ou nenhuma quantidade. Os sais minerais em abundância nós vamos encontrar em um grupo específico da pirâmide alimentar que nós chamamos de reguladores. Qual seria esse grupo? Só um adendo. Todos os grupos da pirâmide alimentar têm um nome. Cada nome representa a função que aquele nutriente dentro daquele grupo vai exercer no nosso organismo. Então, se o grupo dos sais minerais são os reguladores, que ideia a gente faz desse nome? Vai regular o quê? Insulina? Todo o ritmo de funcionamento do nosso organismo, que é o nosso metabolismo. O diabetes é uma doença metabólica. Daí já tem uma relação. Os sais minerais, eles não fazem, eles não executam uma função dentro do nosso corpo, mas eles participam de quase todas as funções do nosso organismo. É como se nós fôssemos preparar uma preparação culinária, colocássemos todos os ingredientes, mas faltou um. Eu vou conseguir preparar, mas não vai ficar a mesma coisa, o mesmo gosto. É
igual com os sais minerais. A função, o produto, a substância, ela até chega a ser formada, mas ela não vai ter uma ação ou uma função 100% desempenhada dentro do nosso organismo quando existe uma depressão, que é uma deficiência de algum sal mineral, ou até de outros nutrientes, não é só do sal mineral, que hoje ele é o nosso protagonista. Então ele é muito importante. Só que eles são extremamente, ao mesmo tempo que podem ser cumulativos dentro do nosso corpo e causar malefícios por conta desse acúmulo, como eles podem ser excretados através da sudorese, através da urina, através de outras secreções do nosso organismo. E dependendo das secreções, se elas estão em abundância, eu vou ter perda desse nutriente, que está nesse grupo que são os reguladores. Quando o seu Adalto falou que tem essa relação com o diabetes, desse nutriente sais minerais, e que ele perdia muito na urina, foi em que período do diabetes da sua vida de pessoa com diabetes que isso aconteceu, seu Adalto? Foi numa época em que estava tudo controlado? Não. Foi numa época em que o senhor estava descompensado com glicemias bem altas constantemente, não é? Por que isso acontece? Quando a glicemia está muito alta, a gente tem um processo de desidratação. Por quê? Porque glicose em excesso, hiperglicemia, quer dizer, glicose em excesso no sangue, é açúcar em excesso no meio aquoso. Vira uma pasta, uma calda de pudim. E o corpo, para tentar liquidificar esse sangue, que deve ser mais líquido do que pastoso, ele tira todos os líquidos que ele puder dos tecidos e manda para o sangue. E isso faz com que a gente desidrate. E isso faz com que a gente tenha perdas dos sais minerais, levando muitas vezes, se esse quadro de hiperglicemia se mantém constante, à depressão dos sais minerais. E aí eu comprometo todo o ritmo de funcionamento do meu organismo, porque leva a um desequilíbrio hidroeletrolítico. Um outro exemplo de perda de sais minerais muito intensa: atividades muito grandes como atletas profissionais, que fazem a atividade numa intensidade muito grande, muitas vezes embaixo de um sol quente, há uma sudorese excessiva. E aí, com essa sudorese, a gente acaba perdendo muito líquido. Por isso que eles estão lá fazendo a prática da atividade e estão bebendo líquido, que na realidade são as bebidas isotônicas, cheias de sais minerais, para repor esses sais e eles não terem esse desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, o diabético que é descompensado tem a tendência a ter uma perda, sim, de sais minerais, seja pela urina, principalmente, seja por qualquer outra secreção. Voltando, ele é do grupo dos reguladores, onde, na pirâmide alimentar, nós vamos encontrar o grupo dos reguladores. O que o senhor chama de metade? Essa parte aqui do grupo 2, 3, 4, 5, 6? 3, só das frutas. Grupo 3 é das frutas. 4 também, que é do leite, derivados? Não, de acordo com a cor aí é do 2 para baixo, 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. É. 4, 6. Quem dá mais? Quem dá mais, quem dá menos? Então vamos traduzir. O grupo dos reguladores é o grupo que contém 3 nutrientes essenciais. Tudo na nutrição é essencial, o corpo necessita, mas não fabrica e precisa adquirir através da alimentação. Esse grupo é contido pelas fibras, que é o coringa na alimentação da pessoa com diabetes, que é um nutriente que vai ajudar a reduzir, quando consumido principalmente antes dos carboidratos, a quantidade de glicose que vai chegar ao sangue, as vitaminas que nós abordamos no ano passado e os sais minerais, que é o grupo 2 e o grupo 3.
Não que no grupo 4 ou no grupo 6 eu não encontre sais minerais, mas eles vão estar contidos principalmente no 2 e no 3, que são o grupo dos reguladores: hortaliças, verduras e legumes e as frutas. Lembrando que frutas todas contêm frutose, que é carboidrato simples, que eleva a glicemia abundantemente e rapidamente, porque a absorção se dá na boca, não precisa passar por todo o trato digestório. Os sais minerais também são tidos como micronutrientes. O que significa ser um micronutriente? Hoje à tarde falaram que é porque ele é pequenininho. O que é um micronutriente? É um nutriente que o organismo precisa em pequenas quantidades, mas ele precisa. Então, eles são mensurados em miligramas, em microgramas e não em gramas. Só para a gente fazer uma comparação, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são os chamados macronutrientes, são medidos em gramas. Os micronutrientes, como os sais minerais e as vitaminas, são mensurados em miligramas ou microgramas, por isso que eles são micronutrientes. E quais seriam os sais minerais? A gente já definiu o que são os sais minerais, mas quais seriam eles? Um deles é o magnésio. Ele é essencial, como todos os sais minerais que nós vamos abordar hoje. Ou seja, potássio também, o corpo não fabrica, mas precisa para ter o metabolismo, ritmo de funcionamento adequado. Cálcio. Oi? Colágeno. Não, colágeno é uma proteína. Aí ele estaria no grupo aqui, de cima. Mais algum? Fósforo. Fósforo. Então vamos ver